Olá, está começando mais um Liga, Filha, eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira muito mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito, né? E sempre com muito carinho. E hoje nós teremos o capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Convidamos você a comentar sobre este e também os nossos outros episódios e interagir também com as nossas postagens nas redes sociais. Bom, então é isso. Vamos para o que interessa. Bora lá para a nossa leitura. Vamos lá, Lu? A leitura é Marcos, capítulo 7, como foi falado. Os versículos são de 31 a 37. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápoli. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos dos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas, quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Então vamos agora para nossa contextualização, que nos coloca nessa história, né? Dentro aí desse contexto. Sim, então essa passagem ela ocorre durante, né, o ministério público de Jesus, por volta dos anos de 27 a 30 depois de Cristo. Esse milagre acontece na região de Decápoli, que é uma área com 10 cidades predominantemente gentílicas. O que isso quer dizer? Que elas não eram judaicas. A leste do Mar da Galileia, hoje que seria o atual território da Jordânia e sul da Síria. E como curiosidade, né, a questão de usar a saliva, né, ali no milagre, o uso da saliva. Naquela época, a saliva era considerada um agente curativo, então, por isso, né, o que pode explicar o gesto de Jesus, né, ao tocar a língua desse homem com a sua saliva. E é isso. Bom, então vou iniciar aqui, dar início à reflexão, e só quero pegar um gancho que fica aí a informação da colega aqui, né, da área. Realmente, a saliva tem aí um grande poder cicatrizante aí para a nossa defesa, nos nossos organismos, e é muito legal ver isso, né, aí no contexto bíblico também. Bom, iniciando a reflexão hoje, eu penso que o que me chama mais atenção, o que atrai, né, o que ressalta, assim, aos meus olhos esse momento, essa passagem, é a questão de Jesus chamar esse homem à parte, né? E pedir para que ele guardasse isso consigo, né? Que não falassem, não comentassem sobre isso, né? Possivelmente, mesmo Jesus estando no meio do povo, ele já tinha consciência do quanto o ser humano é capaz de reproduzir e também, né, de falar, e o quanto, conhecendo o coração do homem, isso poderia lhe trazer complicações, podemos dizer, né? Poderia trazer problemas. Mas o que eu acho mais profundo ainda dessa passagem é o éfata, né? É o abre-te, realmente o milagre, né? A graça do milagre mesmo acontecendo ali na vida dessa pessoa que tinha tanta dificuldade para ouvir quanto para falar. E é o quanto a questão do olhar para o céu e o suspiro, né? O suspirar e o dizer. Mais uma vez, Jesus comprova que não é com grandes atos ou com grandes ações, no sentido do extraordinário, que às vezes nós continuamos buscando, né? A questão do sobrenatural, dos efeitos,
né, podemos dizer assim, que os milagres acontecem, né, mas o quanto isso acontece na simplicidade, né, no suspiro, no olhar do céu, olhar para o céu. E eu tenho acompanhado, né, como eu já mencionei no outro capítulo, a Quaresma, né, de São Miguel Arcanjo, e o que é rico dentro da nossa espiritualidade é que esses milagres continuam acontecendo, né? Caso você tenha aí a oportunidade de acompanhar, ou qualquer pedacinho que você pegue, hoje mesmo na oração do Santo Rosário, o Frei Gilson foi falando de vários milagres que foram acontecendo através da intercessão, pela oração do Santo Rosário, ou por estar unidos, ou por estar colocando ali, né, um sacrifício a Deus, mas de estar realmente disposto e entregue. Mas o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer com isso que esse abrir, né, que Jesus fez, né, esse abre-te que ele pediu, éfata, que ele pediu para esse surdo, não abriu somente a questão do ouvir, né? Eu vejo isso como um abrir do entendimento, da compreensão e até mesmo dos sentidos, do sentir mesmo. E com certeza a vida dessa pessoa não foi mais a mesma. E o quanto nós precisamos entender de uma maneira até um pouco mais madura, de que a nossa igreja é uma igreja tão viva, Jesus é tão vivo e atual nos nossos dias, que esses milagres continuam acontecendo o tempo todo, ao partir do que, né? Da abertura, da nossa disposição e do nosso acreditar. Então, eu passo agora para minha colega Lu. Obrigada, Mari. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de levar um ponto aqui que me deixou muito curiosa, né? Muitas das passagens ali da Bíblia, especialmente essa também fala, né, que Jesus passou por muitos lugares, né? Ali, como a Alex falou, na própria contextualização, explica o que era a Decápole e tudo mais, né? E foram muitos, né? Daí eu, curiosa, falei, quer saber, eu vou pesquisar na internet, mais ou menos, qual seria a distância que Jesus percorreu ao todo, né? O Google não me deu a resposta logo de cara, mas eu joguei no chat GPT assim, gente, joguei mesmo, tá? Quantos quilômetros teria percorrido Jesus ao todo, desde o início de sua peregrinação até ser morto em Jerusalém? Daí a resposta do chat GPT foi a seguinte. Primeiro, ele fez a ressalva lá de que, né, apenas uma estimativa, que é complicado de saber, né? Mas aí, estima-se que Jesus pode ter percorrido entre 3.000 a 5.000 quilômetros durante todo o seu ministério público. Essa é uma estimativa geral, que pode variar dependendo das interpretações das rotas e frequência das viagens mencionadas no Evangelho. Essa foi a resposta. Então, gente, não são 5 quilômetros, são aproximadamente 5.000 quilômetros. É andança pra caramba. Pra gente ter uma ideia mais real do quanto que ele andou mesmo, lógico que a gente sabe que ele não andou sem parar, né? Ele foi andando e parando, mas assim, ter uma ideia geograficamente, pesquisei, isso aí dá mais ou menos do Oiapoque ao Chuí, ou seja, né, dos pontos mais extremos do Brasil, desde o extremo norte ao extremo sul do Brasil, dá mais ou menos 5.000 e poucos quilômetros, então ele poderia ter andado, basicamente ele teria andado evangelizando como se fosse o norte ao sul do nosso país, né? Tal era a importância da sua missão. E ele não poupou, né, esforços nem físicos para que a sua mensagem chegasse ao maior número de pessoas possível. E aí, levando um pouquinho para o lado que a Mari comentou no começo da reflexão dela, né, pelo menos no início da peregrinação, do Ministério Público de Jesus, ele fez questão de pedir que os seus milagres não fossem divulgados, né? Ele vai até, nesse caso aqui do nosso evangelho, ele vai com o surdo para longe da multidão, e depois da cura ele ainda reforça, né? Ele pede, ninguém, não conte a ninguém. E eu acredito que isso seja porque ele tinha receio, e como realmente aconteceu em muitos casos, que o povo se focasse apenas nas curas, e não na mensagem em si, né? Jesus, ele não queria ser proclamado como um curandeiro, um resolvedor de problemas, digamos assim, né? Seu foco era na mensagem do amor incondicional a Deus e ao próximo. E para quê? Para promover o perdão, a compaixão, a justiça, né? Então, mesmo nos evangelhos sobre os milagres e cura de Jesus, eu acredito que a gente tem que tentar se focar na mensagem maior que está por trás dessas curas, né? Desses milagres, como a própria Mari falou, né? Do abrir o ouvido aí, nesse caso, não só fisicamente, mas espiritualmente, para a mensagem de Jesus. E com isso eu passo a palavra agora para a minha colega Alex. Sim, muito obrigada, Luli, Mari.
eu acho que a Mária, e assim como eu, porque eu sou da área da comunicação, a Mária é fonoaudióloga, talvez essa leitura tenha batido um pouco mais forte, né, quando a gente fala de ouvir e falar. E porque à primeira vista, às vezes pode ler essa leitura e pensar, é mais, né, mais um milagre de Jesus, que onde ele, né, tem a empatia, tem o cuidado com as pessoas que mais precisam, mas como elas mesmas mencionaram, vai muito além da cura literal ali falando. Existe uma mensagem muito mais profunda em todos os seus milagres. E eu acho que, né, ouvir e falar são coisas que a gente faz todo dia, né? E muitas vezes sem pensar. E essa leitura lembra de como é precioso, né, poder escutar e se comunicar com as outras pessoas. Eu vejo, assim, tentando trazer para os dias de hoje, redes sociais, WhatsApp, né, a nossa comunicação é muito rápida e muito pobre, né? Eu acho que existe sim o benefício da tecnologia que ajudou a aproximar e ao mesmo tempo distancia, né? Então muitas vezes a gente ouve sem realmente prestar atenção, ou a gente fala como, né, Jesus não quer que saia divulgando, né? Ou a gente fala sem pensar nas consequências. Então, eu não vou ficar repetitiva, né? Porque eu também refleti da maneira igual das duas. Eu acho que, né, essa cura, então, ela simboliza o quanto é importante a gente ser bom ouvinte e comunicador, respeitando e entendendo os outros. E sem querer, hoje eu tinha, né, só para finalizar, eu tinha salvado, né, nem tinha feito a leitura ainda. Mas eu tinha salvo essas frases de efeito, sabe, na internet, e falava assim, que o ato mais profundo de curar é falar, e o ato mais profundo de ajudar é escutar. Então eu acho que veio assim a calhar com a leitura, e talvez o maior milagre que a gente possa pedir hoje a Deus seria, de fato, um coração aberto para ouvir e uma voz gentil para falar. E com isso, né, já pegando um ganchinho no espinho na carne, eu chamo novamente minha colega Mari para falar, né, sobre aquilo que ela sentiu que tocou mais dificilmente ali para ela. Espinho no meu corpo. Bom, vamos lá, né? Eu acho que meio difícil, né, achar um espinho na carne. Olha que geralmente são mais espinhos do que glória, né? No sentido de que a gente tem muito a aprender, a refletir, né? E eu acho assim, né? Não tem outro espinho a não ser esse. Na questão de que Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. E aí, assim, olha a resposta do povo. Quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam, né? Então, assim, é aquela coisa que muitas vezes Deus fala pra gente, assim, principalmente eu quero pegar um gancho dessa questão que a Lê falou da comunicação, das redes sociais e tudo mais. Eu não sei vocês, mas comigo sempre isso acontece. Aquele momento em que você poderia ter vivenciado mais ao invés de postado, sabe aquela questão? Eu vejo isso acontecer com esse povo, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente quer compartilhar para que o outro tenha acesso a coisas boas, a gente se depara e se esbarra naquilo que tem de fraqueza ou de verdade humana e que às vezes é muito mais forte isso na pessoa naquele momento do que realmente ou receber ou acolher, ou realmente a questão do anunciar, né? Vamos dizer assim. Então eu me pego muito nisso, né? Que às vezes a gente quer ali postar algo legal, ou trazer coisas assim, né, do dia a dia, coisas assim que, né, que eu vejo assim Deus falando, nos recomendando, né, que a gente tem visto isso muito assim nos dias de hoje, é o postar por postar, e aí o que a gente tem visto é o outro lado da moeda, né, pessoas que estão ficando, como a gente sempre tem conversado nisso aqui, né, pessoas ansiosas, pessoas que não têm conseguido. O mal do século hoje é adultos não sendo capazes de lidar com a própria frustração, né? De aquilo que eu vejo não está acontecendo na minha vida e como que eu lido com isso, né? Então, assim,
Eu vejo Jesus nesse momento recomendando pra gente, com insistência, né? Não é hora de falar, ou espera mais um pouco. E a gente, com os nossos impulsos, os nossos sentidos, com a nossa euforia, até mesmo assim, eu me vejo muito assim nesse povo, no sentido de que, olha que legal, não, eu preciso postar isso, preciso aquilo. E ao invés de eu estar aproveitando, vivenciando, eu estou, às vezes, me apegando com a quantidade de visualizações que teve aquele story, ou a quantidade de coraçãozinhos que você recebeu ali naquela foto. Então, fazendo um paralelo, né? Nós somos esse povo, né? Continuamos tendo o mesmo perfil, né? E é por isso que Jesus, Deus, é tão atual, né? E assim, a gente precisa abrir mais os nossos sentidos, né? Abrir mais os nossos ouvidos, né? Muito propício até para essa leitura, porque é Jesus mesmo nos chamando, ó, Éfata, abre-te, eu tô te chamando aqui para você me ouvir. Você tá me ouvindo? Eu muitas vezes faço isso com meus pacientes. Responde para mim se você tá me ouvindo, né? E eu vejo assim, Jesus falando: você tá me ouvindo? Tá vendo que os seus barulhos não estão te deixando você ouvir a minha voz, que eu tô recomendando para você? Espera, ou guarda no seu coração, né? Aguenta aí mais um pouco, ainda não é hora, você não tá pronto, ou as pessoas não estão prontos ainda para isso tudo. Então, fica aí o meu espinho no sentido de todo esse contexto que me fez refletir aí. E vamos então, né, pedindo a Deus um glória, que na verdade ele já está todo cheio de glória essa passagem, esse evangelho, e eu chamo Lu. Mari, muito obrigada. Vou fazer um comentário também sobre o seu espinho aí, que eu achei excelente seu paralelo, e eu consegui visualizar, assim, imaginar Jesus lá fazendo um milagre e a galera tirando foto, fazendo live. Nossa, sim, com certeza. E aí ele pedindo, gente, não, né, deixa quieto, e falando alguma coisa muito mais importante, o pessoal tipo, tentando fazer uma selfie de longe, de repente, em vez de tentar ouvir o que ele tem para falar. Sim. Eu consigo imaginar essa cena acontecendo muito claramente. Foi muito bom esse seu paralelo, achei muito apropriado. Mas então, vamos lá. Já peço desculpa de antemão, porque eu vou roubar de novo. Quase toda vez eu dou uma roubadinha, porque o meu Glória, gente, ele é uma misturinha de um pouquinho de espinho, um pouquinho de boa nova, e espero que um tantão de glória, né? Então, mas vocês vão entender, vamos me acompanhar. E aí sim. Não tô prometendo tanto, assim, é só uma pitadinha, entendeu? Que eu associo seguir nessa linha. Então, segura aqui minha mão e vamos lá, gente. Então, eu estava refletindo nesse evangelho e me peguei pensando por que a gente ouve falar de algumas curas milagrosas, mas nem todo mundo é curado. Inclusive, tem pessoas que têm uma fé muito, muito forte e passam por tantos sofrimentos de doença, né? E pedem a cura e a cura não vem. Isso seria o espinho, né? E eu pensando isso, na sequência me veio à mente uma cena da série The Chosen, que Jesus ele tá encaminhando os discípulos em dois, né? Para irem pregar pela região e tudo mais. E na série, eu não sei se tem realmente algum indício histórico de que isso seja verdade, ou se foi só uma liberdade criativa do pessoal, mas na série o Tiago Menor, que lá, né, é chamado de Tiaguinho, ele tem uma deficiência na perna, que é um dos discípulos, né? Tiago Menor ele tem uma deficiência que faz com que ele tenha alguma dificuldade de andar, né? E aí, antes de partir em missão, o próprio Tiaguinho, ele vai até Jesus e quer falar com ele em particular e questiona. Como assim, né? Eu tenho essa condição e eu vou andar e ainda vou curar os doentes, mas eu próprio não estou curado, né? E aí, Jesus da série, vou falar Jesus da série, mas porque, né? Eu acho que não tem nenhuma aspas exatamente assim na Bíblia, mas com certeza ela captou toda a mensagem da Bíblia, apesar de talvez não ter esta fala especificamente de Jesus, né? Eu voltei na cena lá para assistir e anotar o que Jesus respondeu. Ele respondeu assim para Tiaguinho: na vontade do Pai, eu poderia curar você agora mesmo. E você teria uma boa história para contar. Mas já existem dezenas que podem contar essa história. E haverá centenas mais e até milhares. Mas pense nessa jornada que você tem. Especialmente nessa jornada que está por vir.
se eu não te curar. Saber proclamar que você ainda louva a Deus, apesar disso, saber como focar em tudo que importa, muito mais do que o corpo. Mostrar às pessoas que você pode ser paciente com o seu sofrimento aqui na Terra, porque você vai passar a eternidade sem sofrimento. Aí eles continuam a conversa e tal, mas assim, para mim, a essência aqui da passagem é essa, né? E a gente pensa isso em muitas coisas, né? Por que acontece tal coisa? E eu acho que essa, como eu disse, mesmo não sendo talvez uma fala tal qual Jesus tenha falado todas essas frases dessa maneira, eu acho que eles foram muito felizes na série em concatenar, né, toda a ideia da mensagem de Jesus, o que ele diria de fato para né, numa situação dessa, o que ele diz para nós numa situação dessa, o que a gente sente, essa resposta. Então eu pensei nisso tudo como glória, porque meu cérebro fez todo esse caminho, né? Primeiro de questionar Deus, né? Então seria um espinho. Aí eu lembrei da cena, então praticamente uma boa nova aí, né? E aí, na sequência, eu pensei, eu já tenho a resposta que eu preciso. E esse é o meu momento glória, porque já veio toda a sequência e chegou até o glória. Arrasou, gente. Né? Muito bom. Tá ficando esse episódio de hoje aí. E então, nós vamos ter, então, além desse Boa Nova bônus, né, que a gente ficou aí no Glória, vamos então passar para o nosso momento Boa Nova. E eu convido o Leque. Eu quero partilhar a boa nova com você. Então vou dar duas boas novas, porque a da Luciana me veio uma aqui na cabeça que eu vou ter que falar, que não é a original, que depois eu vou falar, né? E como ela falou, né, da deficiência, eu lembrei que como tá tendo as Paralimpíadas, e o Brasil tá indo muito bem, tá? Entre os 5, se não me engano, dos mais medalhistas. E por que essa Paralimpíada é tão subvista, né? Comparada com as Olimpíadas? Sendo que, então, vou, né, convidar as pessoas a acompanharem, porque são momentos de muita glória, né? De pessoas que superaram, assim, desafios que a gente nem imagina. Então, essa é puxando da Sem glória da contar uma Lu. grande lição, né? Sem contar Sem uma grande contar. lição. Exatamente. Eu acho assim que, né, claro, com todo respeito aos atletas, Sim. né, que não são paralímpicos, mas assim, né, os desafios que eles passaram, né, os paralímpicos são, eu acho que infinitamente muito maiores, né, Sim. com relação a preconceito, enfim, tudo mais. Mas agora passando para minha boa nova, eu vou chamar, que é o desafio da escuta atenta no WhatsApp. E para mim vai ser um desafio mesmo, porque você sabe que eu não sou uma pessoa muito boa de comunicação no WhatsApp. Então, o desafio é o seguinte, você vai escolher uma pessoa só, uma pessoa, tanto faz. Pode ser amigo, pode ser quem você conversa, quem você não conversa, quem você gosta, quem você não gosta, familiar, colega de trabalho, enfim. E você vai se dedicar um pouquinho mais para ouvir verdadeiramente essa pessoa que tem a dizer. Então, em vez de dar só um joinha, só mandar emoji, só mandar figurinha, você vai tentar dar uma atenção a mais nessa conversa, né? E evitar colocar no 2.0, enfim. De fato, assim, tentar ver o que essa pessoa quer falar com você, o que ela tá sentindo, o que ela tem passado, de coração aberto, sem julgamentos. Então, esse é o desafio, meu desafio boa nova, o desafio da escuta atenta no WhatsApp. Arrasou, hein? Prepara então, hein, gente? Quem quiser depois compartilhar conosco essa experiência, porque vale muito a pena isso, né? Então, Eu sei que é difícil, né? Exatamente. Fácil não é, mas tudo que nos exige aí um pouco mais tem a ser muito mais prazeroso e dar muitos frutos, né? Então compartilha com a gente aí a sua experiência, coloca aí nas redes sociais aí, nos marque nos arrobas e bora compartilhar. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. Nós esperamos que vocês tenham gostado e caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, especialmente a partilha, né, aí desse Boa Nova, da palavra e de todo o episódio, nós temos aí os nossos canais de contato que a Lu fala um pouquinho mais para nós. Isso, gente, estamos lá no Facebook, Leiga Partilha, e também no Instagram, @Leiga Partilha, facinho de achar qualquer coisa, você joga no Google Leiga Partilha que você acha, né? E nós temos uma lista de transmissão em relação aos episódios, então não é um grupo, a gente sempre fala isso, não é grupo, é uma lista de transmissão em que a gente compartilha o episódio toda vez que ele sai, né? Então, caso alguém queira participar dessa lista de transmissão e receber em primeira mão, né? Pode pedir pra gente para entrar nessa lista. E também
pode usar o WhatsApp para comentar também, se quiser, enfim, né? Também é uma rede social, né? Como o Alex bem falou ali. Quer comentar o episódio e mandar uma mensagem diretamente pra gente, né? Do que achou do episódio e tudo mais, também pode usar o WhatsApp, além do Instagram e o Facebook, que a gente já falou aqui. É isso aí. Esse Jesus ia falar, né? Para divulgar para bastante gente. É verdade. Boa. E a Let's fala pra gente aonde estar disponível, né? Onde você encontra esse podcast. Sim, bom, gente, além, né, desse canal que você está ouvindo, que eu não sei qual é, nós estamos disponíveis nos principais que existem, né? Então, estamos no YouTube, no Spotify. Se você jogar no Google, vai encontrar outras plataformas de áudio também. Fora que também no Facebook e no Instagram, além, né, de estarmos com as publicações, você também consegue ouvir o episódio, né? Não dá para ver. Mas, Ainda não estamos fazendo com vídeo. ainda não, mas é isso aí. Bom, então chegamos à nossa despedida. Vamos lá, meninas, em 3, 2, 1. Tchau!